1000 dias de japonês. Quem diria? Eu achei que eu não ia passar nem dos primeiros 30. Começando do começo, há quase 1000 dias atrás, eu fiz um vídeo falando da minha experiência de aprender japonês por mim mesmo. E uma das principais ferramentas que eu usei foi o Duolingo. E esse tá sendo um parâmetro que eu tô usando até hoje pra poder aprender o idioma. E registrar o tempo que eu estou aprendendo também. E uma das principais formas que eu tô usando pra comprovar que realmente deu certo meus estudos foi eu passar no Nihongo no Ryoku Shiken de nível 5, onde são divididos em 5 níveis de habilidade, sendo o 5 mais baixo e o 1 o mais alto. Sei que isso foi feito no final de 2023 e de lá pra cá eu não fiz mais nenhuma outra prova, mas em compensação, esse ano eu vou fazer o nível 4 no dia 6/7 lá em São Paulo. Então, me desejem sorte. Enfim, eu vou falar como foram minhas experiências, aonde eu errei, aonde eu acertei e quais os caminhos você deve seguir para poder evitar cometer os mesmos erros que eu. Então vamos para os passos para aprender japonês. Primeiro, os alfabetos, entre aspas. Os alfabetos são 3, sendo o hiragana, que são usados para palavras, entre aspas, normais, o katakana, que são usados para palavras derivadas e diretamente de idiomas estrangeiros, sendo basicamente os mesmos fonemas do hiragana, só que em formatos diferentes. E os kanjis, que na verdade são hanzi, ideogramas do mandarim que foram originários da China. Porém, cada ideograma tem uma leitura e muitas vezes significados diferentes dos usados na China, sendo o on yomi e o kun yomi. E 2 dos métodos que eu usei para aprender pelo menos o hiragana e o katakana foram os aplicativos que foram removidos da Play Store, que era o Hiragana Pro e o Katakana Pro. Mas, se vocês tiverem PC, na Steam temos os Let's Learn, jogos pagos que ensinam de uma forma bem básica a leitura dos hiraganas e katakanas, por meio de alguns jogos que mostram o som e a escrita da, entre aspas, letra também, já que no Japão eles usam kanas, que é um conceito diferente de uma letra em si, né? E esses 3 alfabetos auxiliam que em uma frase do japonês, que não existem espaçamento entre palavras, saia disso pra isso, o que auxilia que só de você bater o olho no que tá escrito, você já reconheça o que tá sendo dito, como se fossem desenhos no meio da escrita. Então não tenha medo dos kanjis. Sei que no começo pode parecer algo complicado, algo muito difícil, mas no decorrer do tempo você vai ver que eles são mais algo necessário pra leitura do que um empecilho em si. E por favor, não tentem aprender escrevendo. Isso vai tomar muito do seu tempo e é mais fácil você treinar a escrita quando já for fluente no idioma, já que cada ideograma tem a ordem correta de linhas que você deve seguir para, você escrever elas corretamente. Eu não entendi o que ele falou. 2. Entenda a estrutura. No japonês, a ordem de uma frase é um pouco diferente do português em si. Por exemplo, no português, as frases são feitas em SVO. No caso, sujeito, verbo, objeto. Por exemplo, eu comi o bolo. Só que no japonês, uma frase normalmente é escrita em SOV. Ou seja, se fôssemos fazer uma frase na estrutura do japonês em português nesse conceito, seria algo do tipo, o bolo comi. Algo por aí, entendeu? Você tendo isso de orientação e já sabendo algumas palavras básicas do japonês, você já começa a aprender as primeiras frases. Já começa a entender como que funciona para dizer coisas básicas do cotidiano e tudo mais. 2,5. Sabiam que usando o cupom JAPA50 você tem 50% de desconto no curso de Motion Design que foi totalmente reformulado para vocês dentro do Edit Time? Então não perde tempo e aprenda a trabalhar com edição de vídeo agora mesmo. 3. Duolingo. Não, esse vídeo não tá sendo patrocinado, tanto que eu vou falar que o Duolingo gratuito é terrível, muito limitado com anúncios, com restrição de quanto você pode aprender por dia, sistema de vidas e além de que você não pode revisitar as lições que você errou. Então eu indico a vocês pagarem os R$180 ao ano pra ter o Duolingo Plus, pra poder, ter acesso ao aplicativo do jeito que ele é suposto a ser. E sim, já lançou o Duolingo de japonês pra português, mas como é algo novo essa versão, ela tá bem capada. Então se você é fluente em inglês, faça como eu e aprenda de japonês para inglês, porque lá o conteúdo é bem mais completo. O Duolingo ele vai funcionar mais como uma muleta. Ele nunca vai te ensinar de verdade um idioma, já que, assim como a escola, ela te limita muito a um trilho. Então se você quiser aprender de verdade alguma coisa, você precisa ir atrás você mesmo. Ou seja, no Duolingo as principais coisas que você vai aprender são alguns conceitos de estrutura de frase, leitura e escrita de kanjis e principalmente vocabulário, que é a principal vantagem e o maior motivo do porquê eu ainda estou até hoje usando ele para aprender, já que a cada unidade no Duolingo, além de ser muito satisfatório como o formato de jogo, que é o aplicativo, e o sistema de XP também que tem dentro dele, o jogo traz assuntos muito variados, onde do nada tu tá aprendendo algo relacionado a visita em hospital, e do nada você tá aprendendo sobre resolução de conflito. E nisso tu aprende conteúdos bastante variados. A aba de prática do jogo, você pode revisitar quando você quiser e tudo que você já estudou. E também tu pode voltar facilmente em outras unidades que você já estudou, caso você tenha esquecido de alguma coisa, ou queira treinar algo que você já estudou anteriormente. E isso tudo facilita você ter mais conhecimento
conhecimento em mais assuntos variados, para assim conseguir ler mais coisas e ter mais noção de assuntos variados para poder se comunicar com as pessoas. 4. Adaptação na vida. Nessa parte você vai ter que adaptar sua vida ao idioma, o máximo possível. Sendo assim, vai ter que colocar o seu computador, telefone, videogame, televisão, tudo possível em japonês para poder ir se acostumando com o idioma em si. E essa etapa é muito complicada, já que você vai sofrer muito no começo. Mas em coisa de 8, 9 meses, você já vai estar se acostumando com esse tipo de situação. Vai favorecer o seu conhecimento nesse tipo de vocabulário. E obviamente, né, isso vai chamar a atenção dos caras que vão ver o seu telefone em japonês e vão perguntar por que diabos seu telefone tá em coreano. Daí é só você fechar a sua mão em formato de soco e dar um golpe assim de baixo pra cima bem no queixo da pessoa. E isso vai resolver o seu problema com esse tipo de situação e que nunca mais vou voltar a se repetir. 5. Conteúdo no idioma. Consumir conteúdo em japonês facilita muito. Obviamente não é algo que você vai conseguir fazer nem no seu primeiro ano, nem no seu segundo e provavelmente nem no seu terceiro com tanta facilidade. Onde você poder assistir conteúdo de youtubers que ensinam sobre idioma ou gravam conteúdos com um vocabulário leve pra entender, vai ser um passo primordial. Por exemplo, Kevin's English Room, que é um canal onde 3 caras gravam conteúdos aleatórios conversando entre si. Ou até mesmo o Atashinchi, que é um canal de desenho um pouco puxado pro infantil, com umas histórias aproximadamente de 6 minutos que conta o cotidiano de uma família média no Japão. Mas se você gosta de jogar, tu pode ir num jogo que você já zerou e rezerar ele em japonês. Assim vocês reaproveitam um jogo que vocês já zeraram em outro idioma e aprendendo termos que usam naquele cenário. Por exemplo, Resident Evil, que foram os principais jogos que eu rezerei várias e várias vezes inteiramente em japonês. E assistir filmes e séries em outro idioma também favorece bastante. Mas sabendo que a maioria aqui deva gostar de anime, né? Assistir anime com legenda em japonês ou até mesmo sem legenda já é um ótimo passo para você poder ficar mais imerso no idioma. E por último, a conclusão, com esses 1000 dias de estudo, eu saí de um cara que só queria aprender japonês para poder comprar jogo antigo em japonês para minha coleção, já que era mais barato. Eu fui para um cara que realmente gostou do idioma e da cultura e tem desejo de ir pro Japão conhecer de perto. Tanto que nesse meio tempo eu fiz ótimas amizades, sem ao menos ter ido por lá. Como Kenji Teraoka, um amigo meu, ou professor de japonês Jin Takahashi. Aprender um terceiro idioma é ótimo, favorece seu cérebro sempre a estar aprendendo algo, está sempre ativo e favorece você a aprender uma cultura nova que jamais você teria contato, principalmente pelo fato da barreira linguística. E não é só pra ver hentai sem legenda, seus bandos safados.